Saudações a todos que estão acompanhando aqui o canal do Conde, começando hoje, depois de uma semana de férias, o Papo com o Linguista, programa semanal, toda quarta-feira ao meio-dia, ao vivo. Deixa eu só tirar o retorno aqui que eu não tirei. Começando, então, retomando o nosso papo, sempre analisando episódios políticos, do mundo da tecnologia, com o viés das teorias linguísticas e também um pouco da teoria social, para a gente poder contextualizar esses fenômenos que nos cercam hoje no mundo. Então, eu saúdo a todos vocês que estão chegando aqui para curtir essa transmissão ao vivo pelo canal do Conde, e saúdo meus queridos companheiros, amigos, Pablo Arantes e Leonardo Couto. Começo com o Leonardo Couto, que hoje está falando diretamente de Paris. Muito chique, Leonardo Couto. Como que está aí, Leonardo? Como estão os coletes amarelos? Boa tarde, camaradas. Os coletes amarelos é só no fim de semana, né? Manifestação com hora marcada aqui. Mas eles já está muito mais fraco o movimento, né? O movimento também ambíguo, como os nossos de 2013, né? Não tem claramente uma direção política muito clara, né? Mas tá tudo certo por aqui. Espero que o carnaval de vocês tenha sido bom. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do carnaval, assim. Sim, com certeza. As questões de linguagem aí que eu selecionei para vocês. Pablo Arantes, hoje você não está em Brasília, Pablo Arantes. Onde você está hoje? Saudações, Gustavo, Léo, nossa distinta plateia. Sim, estou de volta a São Carlos, terminou meu estágio de pós-doutorado, voltei para aqui para os rincões do Tucanistão. Tucanistão? Então, pelo futuro próximo, falarei daqui. Perfeitamente, Pablo Arantes, Leonardo Couto, começando então o Papo com o Linguista. Vocês fizeram um roteiro, nós iremos seguir. Eu achei muito interessante a ideia de falar das gigantes da tecnologia. Dei um título aqui um pouco sensacionalista para o nosso papo, que é Gigantes da Tecnologia nos Governam, que é um pouco, acho que a pegada dos pontos que vocês colocaram. Antes de entrar, então, nós vamos falar aqui o tema, o eixo temático, né, desse Papo com o Linguista de hoje, 13 de março de 2019, é domínio das grandes empresas de tecnologia e os reflexos no universo da comunicação. Queridos linguistas, amigos, camaradas, antes de entrar nesse eixo temático, eu queria lamentar aqui com vocês uma notícia que acabou de sair, que é de 8 mortes numa escola de Suzano, 2 atiradores, não se sabe ainda se eram adolescentes, se eram alunos da escola, entraram e mataram 6 alunos e um funcionário. Se não me engano, são 5 alunos e um funcionário. A escalada de violência no Brasil, todos estamos lamentando muito isso. Só queria compartilhar com vocês e dizer que, curiosamente, até do ponto de vista linguístico, todas essas notícias que trazem o grau da escalada de violência brasileira, é quase que impossível não associar isso ao bolsonarismo e ao Bolsonaro mais. É muito curioso isso. Vou começar com o Pablo Arantes. O que você acha disso? A coisa da linguagem, né? Que extrapola, que sai daquele nicho das redes digitais, das declarações polêmicas, dos tweets do Bolsonaro, e vão para a sociedade, vão para as ruas, e agora para as escolas. Com certeza, né? Tem tudo a ver, né? Acho que, tudo bem, não é a primeira vez que isso acontece na nossa história, mas eu acho que a retórica da violência e do ódio, né? Enfim, não sei se fiquei sabendo agora, quando você falou desse acontecimento, não sei se já se sabe qual foi a motivação, se já é possível dizer alguma coisa sobre isso, né? Mas eu acho lamentável, né? E já estou vendo que os bolsonaristas vão começar a dizer, se os alunos tivessem armas para reagir, não sei o quê, quer dizer, já podemos antecipar a linha argumentativa dos caras, né? E acho que também tem um pouco a ver com essa coisa da importação, né, de costumes americanos, digamos, né?
essa coisa de atiradores em escola, né? Um aspecto lamentável da cultura americana que a gente vê. E no momento, Pablo, no momento em que você tem a divulgação da prisão dos assassinos da Marielle Franco, supostos assassinos, ainda a imprensa usa um pouco essa alcunha, e dentro da cá, quer dizer, um deles mora dentro do condomínio do próprio presidente da República, Bolsonaro, tem uma casa de 4 milhões em Angra dos Reis, PM, ex-PM. Sargento, né? Ex-sargento, e comprava armas pela internet, 117, não sei se vocês viram isso, aqui de improviso para vocês, né? 117 fuzis M16 em caixas de papelão que ele pediu para um amigo guardar na casa dele, e parece que esse amigo nem sabia o que era, quer dizer, agora vai depender das investigações. Vou passar para o Leonardo Couto, quer dizer, que momento é esse do Brasil, Leonardo, em que você tem aí, hoje o The New York Times também fez a associação entre os milicianos do Rio de Janeiro, assassinado a Marielle, e o presidente da República, Bolsonaro. Sim, a coisa da ligação da família Bolsonaro com as milícias já tá evidente, né, com as investigações, principalmente via Flávio Bolsonaro. Eu acho que não tem algum fato realmente novo, né, nessa história. Não é realmente surpreendente que pessoas com interesses comuns, de classe econômica semelhantes, morem perto uma da outra, né? As conexões já existem, já estão de emprego, de etc, né? E aquilo que todo mundo está falando também, né? Tudo indica que esses caras são os executores das coisas, né? Mas e aí? Quem tem que subir a cadeia, né, da investigação, né? Quem são os mandantes, né? E sobre esse incidente lamentável de hoje, eu também estava acabando de ver, não tinha visto notícias hoje de manhã. Acabou de acontecer. Essa banalização da arma de fogo, né, que está acontecendo no Brasil. Esse discurso de que é bom que todo mundo tenha arma de fogo, porque a arma de fogo supostamente vocês podem proteger de outras pessoas que têm arma de fogo e vai criar esse ciclo de violência eterno, né? E é um pouco isso, né? Quer dizer, se o discurso é esse de que é legal ter arma de fogo, é bom, né? Não é uma coisa, é uma coisa que pode ser usada por qualquer pessoa e não por pessoas especializadas com treinamento, né? Inevitavelmente esse tipo de coisa vai acontecer, né? Que a gente vê muito nos Estados Unidos, quase, são vários por mês, se você contar massacres, né? Uma arma de fogo, um ou mais atiradores matando várias pessoas, você tem as dezenas por mês lá, né? Se você fizer as contas. E aqui a gente está começando a ter também, né? A gente tinha antes, era da polícia, em guerra com traficante, etc., mas agora talvez a coisa comece a se espalhar mesmo, né? Aquela coisa que a gente tem né? E aí, se você começa a banalizar, quer dizer, esse porte, ainda não é o porte, a posse de armas mais fácil, né? É inevitável que essas coisas aconteçam, né? Quer dizer, infelizmente o modelo que a gente está pegando é esse dos Estados Unidos, que arma de fogo para todo mundo, e não o modelo de países como a Inglaterra, em que nem a polícia tem direito à arma de fogo, né? Pois é, tem a questão aí, a gente tem uma tradição na Europa, você está na França, agora você está em Paris, que é justamente ter um cuidado um pouco maior com esse tipo de alastramento, de propagação de dispositivos, né, que podem tirar a vida das pessoas. Eu ia lembrar que aqui no Brasil nós temos o índice de feminicídio, acho que o mais alto do mundo, e que cresceu do golpe para cá, e sobretudo com essas senhas discursivas aí do bolsonarismo também. A mulher perdendo espaço, retroagindo no tempo, aqui no Brasil. Tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, que isso foi lembrado, tragicamente, quer dizer, o índice de feminicídio, só para dar o dado para vocês, 71% dos casos de feminicídio estão dentro da casa onde a mulher vive. É o lugar onde ela mais sofre ameaça.
que é do parceiro, do ex-parceiro, do vizinho, do pai. É uma situação realmente, culturalmente, assim, devastadora e inaceitável, eu diria. Queridos Pablo e Leonardo, a gente vai entrar no nosso tema de hoje, que é as gigantes da comunicação. E antes de entrar, perguntar para o Pablo, nós tivemos aí também, ontem o Google fez até um doodle, né, dos 30 anos da web, né? Que eu sei que vocês são apaixonados por esse tema. Eu não vou nem trazer um assunto específico, vou deixar o Pablo falar, porque eu sei que você curte muito essa questão da tecnologia, da instauração dessa realidade digital social no mundo, já completando 30 anos. O que você achou dessa efeméride digital, Pablo? Então, acho que se a gente pensar bem, né, provavelmente o surgimento aí da internet é um dos civilizacionalmente uma das coisas mais importantes aí dos últimos 50 anos, né? Acho que talvez depois das armas atômicas, né, seja seja aquilo que mais marca, né, digamos, os tempos em que vivemos, né? E eu acho que ela é enfim, tem muitas dimensões, né? É uma questão tecnológica, é uma questão econômica, ela mudou, inclusive, a maneira como a gente mudou, talvez até a nossa maneira de interagir, né? A nossa intimidade, né? Enfim, é um tema vasto, né? Agora, a gente pensou em falar um pouco sobre uma questão mais específica, que é um pouco o papel do domínio dessas grandes empresas de tecnologia. Eu acho que, na verdade, o título que você deu não é nem um pouco, não é muito sensacionalista, não. Eu acho que agora a gente está vendo, por muitas razões, digamos, as reais consequências desse imenso domínio das tecnologias da informação, e principalmente o fato de que essas tecnologias são dominadas por um número muito pequeno de empresas, né? Eu acho que uma das coisas importantes sobre como a gente fala a respeito da internet e tal, e da tecnologia da informação de uma maneira geral, é que a gente tem essa ideia de que a internet foi essa coisa que nasceu... todo mundo fala um pouco da DARPA, né, dessa agência que é ligada ao Pentágono, né, como tendo sido aquela que financiou os inícios, né? Todo mundo sabe que a internet antes era a DARPANET, que ligava instituições de pesquisa e algumas coisas militares e tal, que depois ela teve esse boom. E todo mundo todo mundo associa a internet digamos, ao esplendor da economia de mercado, a uma coisa totalmente ligada à iniciativa privada e a capital de risco e grandes empreendedores geniais que se arriscaram e investiram nessas tecnologias novas, etc., né? E aí, dois artigos que a gente selecionou assim, para comentar a respeito, não vai ser uma exposição tão sistemática, mas esses dois artigos, eles falam sobre a conexão muito carnal mesmo, conexão muito, muito fundamental entre, digamos, o aparato, o chamado aparato industrial militar e o aparato de inteligência americano e a internet, né? E na verdade, não só a internet, mas essas grandes empresas que vieram a dominar o mercado de tecnologia da informação, né? E esses dois artigos foram feitos por um jornalista americano que chama Nafees Ahmed e foram publicados num site que chama Medium, né? E um deles se chama How the CIA Made Google e um outro que chama Why Google Made the NSA, né? E o que ele faz ali, enfim, ele conta uma história mais específica sobre o Google e tal, mas isso, na verdade, pode ser, digamos, não é uma história que é completamente particular em relação ao Google. Muitas dessas grandes empresas de tecnologia têm histórias semelhantes, né?
E a história que ele conta ali especificamente é que ele investiga um pouco como o Google nasceu como mais uma empresa que surgiu no Vale do Silício americano, fruto, na verdade, de investimentos pesados, estratégicos, né, do Pentágono e da CIA, né. Tem uma coisa que muito pouca gente sabe, eu mesmo não sabia disso até pouco tempo, que o Pentágono e a CIA, assim, né, a comunidade de inteligência americana, eles têm, na verdade, essa coisa de fundos de venture capital, né, de capital de risco, que investem em tecnologias novas e, portanto, são de risco, né? Mas, claro, tecnologias que interessam, que são estratégicas para a visão geopolítica, né, dos Estados Unidos no mundo, né? E, então ele conta como uma dessas iniciativas em particular, que se chama Highlands Forum, que é uma espécie de fórum de meio que gênios e gente do aparato militar americano que trabalha com tecnologia, que recrutam gente da academia e da indústria para, enfim, ver o que de quente há na academia e tal, que pode interessar para os objetivos estratégicos americanos, né? E aí a história um pouco que esses dois artigos contam é que através desse dinheiro que sai do Pentágono e da comunidade de inteligência e que irriga uma série de organizações que, inclusive a própria a NSF, que é a National Science Foundation, que é o grande organismo financiador de ciência dos Estados Unidos, eles financiaram o surgimento dessas grandes empresas, uma delas é o Google, né? Então ele conta que o Sergey Brin, que é um dos fundadores do Google, ele recebeu, através de um financiamento que o orientador de doutorado dele tinha, né? Ele estudou em Stanford, ele e o Larry Page estudaram em Stanford, e o orientador do Sergey Brin, ele tinha uma dessas bolsas, um desses projetos de pesquisa que era financiado indiretamente pelo Pentágono e pela CIA, e a pesquisa que levou ao desenvolvimento do PageRank, que é o algoritmo que está por trás do mecanismo de busca do Google, né, foi financiado por grana que vinha daí, e ele, inclusive, essa reportagem, inclusive, conta que a cada 3 meses o orientador do Brin e o próprio Brin tinham reuniões com pessoas que eram ligadas mais diretamente à direção desses mecanismos de financiamento e tal. E outra história muito interessante que ele conta é que logo que o Google se tornou uma corporação, né, muito pouco tempo depois, ele compra uma empresa que depois virá a ser o berço dessa coisa que hoje é muito importante para o Google, que é o mapeamento global, né, o que virou depois o Google Earth e o Google Maps, foi comprado pela Google com dinheiro, muito provavelmente, de financiamentos que não eram diretos, mas eram feitos de maneira indireta através dessas linhas de financiamento, né? Então, isso é interessante as pessoas saberem, isso é uma história não contada da web. O Pablo acho que teve um probleminha no sinal. Eu ia já aproveitar para fazer uma intervenção aqui, passar para o Leonardo Couto. Então, depois o Pablo conclui a hora que estabilizar ali o sinal dele. Eu vinha dizendo, primeiro deixa eu agradecer todo mundo que está chegando aqui no canal para acompanhar o Papo com o Linguista. Luciana Salazar está aqui, está perguntando cadê o Estado mínimo com esses investimentos. Lula livre, fora Bolsonaro. Temos para todos os gostos e os coraçõezinhos também aqui no canal do Conde. Eu quero lembrar vocês que hoje tem a estreia da Super Live, que eu vou começar a fazer aqui no canal e também no Facebook, às 13h13, né? Serão 13 minutos de comentários políticos com relação à nossa conjuntura social do momento,
num pique mais acelerado, porque serão apenas 13 minutos. Leonardo Couto, Pablo falou bastante sobre essa história do surgimento do Google. Nós estamos no Google nesse momento, fazendo um Hangout dentro do YouTube. E acho que essa história do Google ter essas conexões com a inteligência americana, eu acho que isso precisa ser um pouco melhor explicitado, né? A gente sempre tem os rumores, enfim, que circulam por aí a respeito dessa origem, a respeito dessas conexões, tudo mais, de monitoramento, né? E aí a gente entra até numa concepção, numa ideia nova de privacidade, que eu acho que nós temos de ressignificar o sentido, né, de privacidade, que não é mais o que era nos anos 90, nos anos 80, se transformou numa outra coisa. Acho que isso é semântico, é linguístico, é social, e não só tecnológico. E aí eu te pergunto o seguinte, quer dizer, dentro dessa origem do Google, nós estamos agora produzindo um debate sobre linguagem, sobre a própria tecnologia. Ainda assim, essa plataforma e essas gigantes da tecnologia são deletérias, digamos assim, para a nossa civilização. Como é que você encara isso, Leonardo? Essa questão do Google, do YouTube, do Facebook se tornarem tão imensos e todas as pessoas do mundo praticamente conectadas e interligadas através dessas plataformas. Gustavo, dizer que é deletério não é possível, né? Quer dizer, também não é possível a gente ver um mundo sem elas mais, né? O que a gente tem que pensar quais as implicações, né, desse domínio, né? É uma coisa que, né, a gente, quando estava conversando antes, com o Pablo, o fato é que você tem essas pequenas empresas com essas origens que nem são tão secretas mais, né? Com dinheiro para fins militares, de espionagem, né? E hoje elas são empresas de mercado, né? Quer dizer, elas não são, não vamos dizer que elas sejam exatamente um braço da inteligência americana, mas tem realmente uma parte que a gente seria impossível saber completamente até onde vai essa vigilância. O fato é que, como você falou, né, o que a gente chama de privacidade hoje não é a mesma coisa, né? Quer dizer, a gente vê lá no nosso navegador, né, a coisa lá, navega em modo privado, né, mas eles avisam assim, ó, você não está anônimo exatamente, é só para não deixar rastro, para você mesmo, né, mas o conceito mudou, né, e eu vou fazer voltar rapidamente no que você estava falando lá da web, né, a origem, os 30 anos da web, né, e a web, só lembrar para o pessoal, ou quem não souber, basicamente a parte gráfica, né, da internet, né, a internet é um pouco mais velha do que a web, né, mas antes você não tinha essa interface gráfica que se tornou a regra, né? Essa parte foi inventada, na verdade, por um britânico, né? Trabalhando num laboratório europeu, na Suíça, interdisciplinar, e o laboratório de física, né? O CERN, que tem os aceleradores de partículas e tal. Uma das coisas que ele desenvolveu lá foi isso, né? Isso é uma curiosidade, mas você tem então essas empresas, né, e esse investimento inicial de infraestrutura, né, geralmente esse tipo de investimento é feito pelos governos, né, as empresas não têm interesse, porque elas não vão ter ganhos em curto prazo, em fazer esses grandes investimentos de pesquisa, né, de infraestrutura, né, então a infraestrutura da internet inicial é tudo dinheiro público, né? Dinheiro público do governo americano. Claro que eles não vão. Leonardo, depois eu volto para você. Isso é muito interessante, porque a tecnologia, praticamente, ela nasce dentro do mundo militar, né? É impressionante isso. Depois é que ela ganha o mundo da... E tanto que é uma curiosidade também, os protocolos de segurança da internet, por exemplo, inicialmente, ela não foi feita
para ser segura, totalmente segura, como a gente tem tentado colocar ela, porque não havia tanta essa preocupação, né? Tem uma coisa vai ficar restrito militares, academia, né? Mas eventualmente foi liberado para o público, né? Então, mas esses investimentos são sempre feitos pelos governos, né? Seja um investimento de capital mesmo, seja um investimento em pesquisa, investimento humano, né? Quer dizer, você tem um financiamento ali via orientador de um dos fundadores do Google, né? E não é nem muito dinheiro, se você for comparar com o que o Google é hoje, né? Mas foi o que permitiu inicialmente que as coisas fossem desenvolvidas, né? Então, e essas agências americanas, basicamente eles têm vários desses programas para jogar dinheiro para todo lado e ver o que dá certo, né? Então, eles não colocam todos os ovos numa cesta só, né? Então, tem para uma que deu certo, 500 deram errado, mas tudo bem, porque a que deu certo, deu muito certo, e agora eles tiveram esse acesso privilegiado no começo, e a gente tem uma ideia do que se tornou essa vigilância total, né? Que com o caso lá do Edward Snowden, né? O americano que está na Rússia hoje, e você não sabe exatamente o que tem hoje, né? A gente sabe que telefones celulares, por exemplo, é possível que eles capturem áudio, mesmo que eles não estejam ligados, né? Se tivesse programa fazendo isso, eles fazem isso. Se você acha que o seu telefone está desligado, ele pode captar áudio, se tiver um programa que for instalado para isso, né? Então, realmente, hoje, para você ir para um mundo completamente privado, só voltando à Idade da Pedra, né? Esse é o ponto. Eu estou vendo que o Pablo quer comentar aqui. Pablo, eu vou passar para você, porque eu acho que você quer realmente acrescentar alguma coisa aí, e depois eu falo. Por favor, querido. Então, eu vou partir da pergunta que você fez para o Léo, né? Quer dizer, então, essas coisas são deletérias, não são? Elas têm essa origem, né, meio que não é muito falada e tal, mas por isso, então, a gente deve rechaçar e tal. Foi mais ou menos a pergunta que você fez para o Léo, né? E eu acho que a questão é a seguinte, não é nem rechaçar ou digamos, abraçar entusiasticamente. Essas coisas viraram parte da nossa realidade, e a gente tem que lidar com isso. O próprio fato da gente estar aqui fazendo essa transmissão tem a ver com isso, tá? Mas o que a gente não pode ter é a ilusão, na verdade, sobre o que as coisas são. Então, eu acho que, na verdade, é um pouco sobre isso que a gente gostaria de falar, né? E tem uma coisa que é a seguinte, que eu acho que é importante ter em mente, que o Léo estava dizendo, né, que a web, então, é meio que esse experimento, e é um experimento como tantos outros, que é isso, é uma coisa de risco, quer dizer, você faz lá alguma coisa para ver se vai dar certo, e aquilo pode ou não dar certo. E o que aconteceu com a web foi um troço que deu certo, né? Um experimento que deu certo. E o que aconteceu hoje em dia, quer dizer, no começo, se você pensar lá, eu comecei a usar a internet em 97, né? E aquilo era uma grande aventura, você tinha um e-mail, você acessava alguns sites, era uma coisa que era uma grande... Enfim, era uma era uma coisa nova, né? O e-mail. Páginas, né? Enfim, naquela época tinha lá os BBS, né? E agora, o que aconteceu? A web virou uma commodity, né? Quer dizer, a gente usa, né, a internet para tudo, né? Quer dizer, quem usa telefone, né? Quem usa um monte de outras coisas que foram substituídas pelos computadores, e, na verdade, o sucesso dos computadores dependeu muito, na verdade, deles estarem interconectados, né? E o que acontece é que, como ela virou uma commodity, a gente meio que pensa na internet como, sei lá, a água que sai da torneira, a eletricidade que sai da tomada, né, a telefonia e tal. Só que o que acontece? Não é porque a telefonia, várias dessas outras commodities, por exemplo, os países têm um mínimo de soberania sobre elas, né? E no caso da internet não é assim, né? Porque você tem, isso que a gente estava falando, você tem um troço que é usado pelo mundo inteiro, né? E que ela está fundamentalmente na mão de um país, que são os Estados Unidos. Se você pensar, por exemplo, no registro de domínios, né? Você quer ter um site lá,
www.blablabla.com.br. Quem é que cuida disso? Se você começar a fuçar, você vai descobrir que dá no Departamento de Comércio americano, né? E os americanos não podem, eles nem querem saber de discutir, por exemplo, de internacionalizar, né? Esse tipo de coisa. Eles querem ter... É uma patente? Explica para a gente que não é especialista, Pablo. É uma patente isso? Quer dizer, não é uma patente. Não é uma patente, é que eles criaram um sistema, entendeu? Eles não estão a fim de dividir, não é uma patente. Nesse caso, é um modo de organizar as coisas, né? Tem é uma espécie de cartório que dá esses domínios, né? Que licencia esses domínios. Isso é uma questão, só para a gente entender, isso é uma questão de ordem burocrática. É isso que você está falando? É uma questão legal, de ordem legal. Tá? E eles dominam a parada, então eles que decidem, né? Então, assim, eu acho que o que acontece? A gente tem que entender que essas plataformas, elas foram criadas então, com modelos de negócios específicos, para atender necessidades estratégicas de uma hiperpotência mundial. Elas não são neutras, né? Elas não foram, na verdade, elas não foram criadas para unir as pessoas. Mas, Pablo, deixa eu só fazer meio que um bate-bola com você, para ajudar aqui a verbalizar, inclusive, as angústias do nosso público, que elas são similares às minhas também, né? Eu sou leigo nesse sentido também. Ela não é neutra. O que significa isso, ela não ser neutra? Como que ela opera, digamos assim, qual que é a persona que está por trás de uma gigante como o Google, por exemplo, como a Google? Eu me lembro dos problemas que os europeus estipulam ali, que teve uma grande indenização, acho que do Google, para própria alguns governos europeus, não me lembro disso. Eu sei que a China, por exemplo, tem a internet dela própria, que não deixa, por exemplo, o Facebook entrar, e o Google também, se não me engano, na China. Você pode explicar um pouco melhor isso para a gente? Como assim essa questão da neutralidade? Quer dizer, eu acho que escapa um pouco, vou fazer um pouco advogado do diabo, né? Eu acho que escapa um pouco a possibilidade de eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que tem um passo aí que eu não peguei no que você está explicando para a gente. Então, na verdade, é o seguinte, que a gente chama de internet, no fim, na verdade, são protocolos que surgiram. E aí, esse cara que o Léo estava falando, o Tim Berners-Lee, né? Ele foi um dos caras que estava por trás de criar protocolos que pudessem interligar redes que eram privadas. Então, se você tem uma empresa que tinha uma rede grande, outras empresas, ou às vezes até redes que eram mantidas por grandes companhias telefônicas, mas elas não eram abertas, redes que não se comunicavam, né? Então, o que a gente chama, o advento que a gente chama de internet, tem a ver com o advento de protocolos, são protocolos formais, digamos, para você interoperar redes de computador que são feitas por fábricas diferentes, né, que operam segundo lógicas diferentes. E aí a internet meio que é um jeito de fazer tudo isso se comunicar. Então, nesse sentido, ninguém tem propriedade sobre esses protocolos, mas a maneira como você faz coisas do tipo, tem um grande sistema que cria esses domínios, os wwws que a gente digita, né? Isso foi viabilizado através de organismos que eles são mais ou menos independentes, mas eles têm participação fundamental de organismos que são ligados ao governo americano, né? Você tem um organismo que é a W3C, que cuida também de estabelecer protocolos. Essa é a organização que está por trás do protocolo WWW, né? Então, ela, de fato, é um organismo que é governado internacionalmente, e você tem você tem empresas que fazem parte, eles definem um monte de coisas sobre a web. Essa é um pouco mais aberta mesmo. Agora, essa coisa dos domínios, né, .com, etc., isso está na mão do governo americano, essa que é a verdade, né? Perfeito. Se você quer concluir, eu vou passar para o Léo, que ele está querendo falar ali. Não, pode passar para ele. Posso passar? Léo, passando para você e trazendo mais uma questão, quer dizer, com tudo isso que o Pablo está falando,
não neutralidade da internet, esse domínio americano, somado, por exemplo, o que acabou de acontecer no Brasil com o WhatsApp na eleição do Bolsonaro. Quero fazer o link só para a questão política e da democracia, que eu acho que isso importa muito, é muito importante. Enfim, para tudo que a gente está dizendo aqui, é uma questão da civilização. Acho que nem precisa do Steve Bannon, né? Basta ter alguém para idealizar algum tipo de campanha massiva comunicacional para engrupir, enfim, para fazer o embromation necessário aí para tomar as democracias do mundo afora. Nós estamos tendo problemas na Índia, na África, e os europeus estão assustados com as próximas eleições que eles terão de enfrentar. O que você diria a respeito disso? O WhatsApp ele é uma das ferramentas novas que surgiu, né? De certa forma, ela é agnóstica em como a gente usa, né? Quer dizer, mas esses grupos eles sempre vão achar um jeito da melhor ferramenta para chegar aos meios dele, né? Quer dizer, e continuando o que o Pablo estava falando, né? Quer dizer, essas ferramentas elas não são neutras no sentido de que é isso, que ainda há uma concentração grande de poder nas mãos, não só de poucas empresas, como de governos, né, no caso. A verdade é que é isso, é possível você acabar com grande parte da internet se o governo americano quisesse, né. Outros países têm começado a fazer experimentos em ter a sua própria internet, né, se desconectar um pouco da internet. A Rússia ia fazer isso, né, estava preparando para fazer isso, uma desconexão rápida para as coisas continuarem funcionando, né. A China tem a coisa deles. Não vou dizer que não sei. Desculpa, Léo, deixa eu só te perguntar. É uma espécie de break, aquele aparelho que a gente tem assim, que se der um pau na internet, eles têm para salvar os dados, é isso, não? Não, se desconectar da internet do mundo, que é uma coisa curiosa, não sei se as pessoas todas sabem, né, que a internet é isso, é uma ligação de várias outras redes, né, com esses protocolos que o Pablo estava falando, como essas redes se comunicam, né. Então aquela coisa que a gente ouvia falar lá no começo da internet, realmente você manda uma mensagem, seus dados passam pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Japão, até chegar às vezes no seu vizinho, né, que seja. É verdade, porque foi construído assim para as coisas funcionarem mais rápido, né? E esses dados eles passam por cabos submarinos, né? Não sei se todo mundo sabe, eles passam basicamente por cabos submarinos. Tem esses cabos submarinos conectando os continentes, né? Os países. E internamente você tem as redes de fio de cobre, etc. Mas quase nada na internet, por exemplo, é satélite, né? Então você teve episódios, por exemplo, se você corta um desses cabos submarinos, você tira o acesso da internet de um país inteiro, né? Isso já acontece, né? Já aconteceu. Então, o WhatsApp ele é dependente dessa estrutura toda, né? Da internet, e aí tem um pouco com a telefonia, mas a telefonia hoje também é essencialmente internet, né? Quer dizer, você tem uma estrutura própria, mas hoje você pegar o seu telefone dito fixo, né? Os dados vão passar pela internet, né? Sem querer interromper, e já interrompendo, eu queria saber como é que funciona a China nessa história toda, porque o Facebook não pode entrar lá, acho que o Google também não é eles têm o próprio buscador deles. Como é que eles conseguem ficar afetados? É uma história. Eu não tenho os detalhes todos, mas é uma história complicada no seguinte. Primeiro, o Google não queria, dizia que não queria, por conta da censura da China, né? A internet chinesa é censurada, né? Isso todo mundo sabe. Tem jeitos de contornar isso, mas são ilegais, mas isso é possível, né? Mas o Google já está planejando para entrar. E também a coisa não funcionava tão bem lá o Google, né? E aí a China sendo esse gigante, né? Eles criaram soluções locais, a iniciativa privada, enfim, muito provavelmente com o auxílio do governo. Então eles têm o buscador deles que eles preferem usar, eles têm as redes sociais deles, sim. Então, em parte é também por não ter pegado, né, nesses lugares, né, na China, e às vezes em outros países algumas coisas pegam mais e menos, né, a gente lembra no caso aqui, por exemplo, o Orkut no Brasil pegou muito, mas no resto do mundo nem tanto, era só na China, no Brasil,
desculpa, na Índia, no Brasil. Mas então tem a questão, a origem disso não é uma só, né? Em parte, algumas empresas se recusavam por conta da censura, mas acaba que o dinheiro fala mais alto. Elas precisam do mercado chinês também, né? Porque é um mercado que não dá para desprezar, né? As taxas de crescimento deles estavam altíssimas, mas em um momento o Ocidente satura, né? E tem que manter as taxas de crescimento, porque o mercado continua a exigir isso. São empresas comerciadas, enfim, negociadas na bolsa de valores, etc. Então tem isso, é mais complexo no sentido, não, foi proibido, não foi proibido, não. Em parte, tinha essa ideia, né, de que o Google seria uma empresa que era contra a censura chinesa, né, mas que a gente está vendo que não é bem assim, né, porque a gente tem que lembrar que, no fundo, são empresas, né, interessadas em ganhar dinheiro, e elas vão onde o dinheiro está, né. Leonardo Couto, deixa eu fazer uma questão aqui. A gente já está caminhando, passou muito rápido, já quase para o final aqui do Papo com o Linguista. E eu queria dividir com vocês. Eu vou passar para o Pablo. Tem outros tópicos ali no roteiro que vocês montaram, mas eu queria perguntar uma questão bastante objetiva, assim. Quer dizer, eu tenho a impressão que a internet, essas plataformas, Google, WhatsApp, Facebook, tem um caráter ali dentro que pode permitir a eclosão de processos que são democráticos. Eu sou um pouco entusiasta até desse tipo de protocolo. Faço uso dele constantemente, acho que tem um impacto na percepção das coisas, e acho que nós estamos num momento de transição. A pergunta basicamente seria assim: existe possibilidade da gente fazer um uso, da sociedade global, fazer um uso realmente democrático e civilizatório de toda embora eles estejam nas mãos de poucos empresários, o Google, o Facebook, não sei se a gente inclui a Apple, a Amazon nesse esquema, de ser realmente um processo assim virtuoso para a nossa civilização? Pablo Arantes, queria que você comentasse isso. Eu acho, Gustavo, que essa é a grande pergunta, né? Porque, como eu estava dizendo, a gente não está fazendo uma condenação ou laudando a tecnologia, digamos, não é uma coisa intrínseca, depende de como a gente faz, né? Eu acho que, assim, a questão é uma questão de soberania, né? Eu acho que não dá para a gente... uma coisa assim que me espanta muito, né, esses movimentos aí que a gente pode chamar de novo jornalismo, ou jornalismo alternativo, ou mídia progressista, né? Alternativa ou digital, que é o seguinte: como é que a gente, que sempre falou tanto de a mídia monopolista, está na mão de 5 famílias brasileiras, toda a mídia, etc., como é que a gente sai do monopólio de Globo, Estadão, Pili, Pará, para cair na mão do monopólio do Facebook e do Google? Isso é maldade, Pablo Arantes. Essa questão é muito maldosa. Então, mas é uma questão crucial. Veja, a gente está combatendo um monopólio se colocando na mão. Então, veja, o que impede o YouTube de falar assim, olha, e não digo assim, nem de uma censura mal intencionada, mas ele pode falar assim, olha, para a gente não está mais tão interessante, por exemplo, que canais que tenham menos do que 200 mil pessoas possam fazer lives, entendeu, na hora que elas querem, parará. Você entende? A gente pode, ou eles podem dizer o seguinte, olha, a gente não interessa mais para a gente manter backup de todos os vídeos que vocês têm hospedados com a gente. Vocês vão ter que escolher, sei lá, 20 vídeos e esses vão ficar disponíveis para todos. O restante, a pessoa vai ter que pagar uma módica quantia para... Você entende? A gente está sujeito a duas coisas. Primeiro, essa questão da soberania, que esses caras são americanos, entendeu? E eles estão sob a égide de um império que tem lá seus interesses geopolíticos. E outra coisa, eles também são impérios comerciais. Então eles podem decidir, entende? De uma hora para outra, mudar coisas. E a gente não...
Você entende? Então, assim, eu acho que a questão... Deixa eu fazer uma colocação no meio que você está falando, senão eu vou perder aqui. Mas então, assim, são questões comerciais também. Então, a gente não pode... a gente não pode ir como sonâmbulos, entendeu? Dizendo assim, que maravilha, isso nos permite furar, né, o bloqueio da mídia monopolista. A gente tem que entender e brigar para ter infraestrutura soberana de internet. Eu acho que essa que é a grande questão. Você quer saber, a China e a Rússia são hiperdemonizadas pelo Ocidente porque eles são soberanos, entendeu? E eles são soberanos, inclusive, aí, porque financiaram os seus gigantes de internet, né? Tem uma coisa, eu quero colocar, vou passar rapidamente para o Léo, que é o seguinte, eu entendo que as gigantes de tecnologia, sobretudo Google e Facebook, o princípio deles, do comércio, enfim, de fazer o lucro, é diferente, é um novo parâmetro. É diferente daqueles parâmetros que a gente conheceu do empresarial da família Frias, da família Marinho. É diferente, porque, a meu ver, o que se privilegia ali é justamente a interação. Isso é muito forte. Antes de fazer dinheiro com publicidade, eles fizeram uma rede imensa, que esse é que acho que é o grande valor que eles conseguiram estabelecer. E eu acho que isso é uma coisa inteligente, interessante, a despeito das questões que estão ligadas ao governo e à inteligência americana militar. Léo, queria também te dizer o seguinte, sobre a regulação da internet brasileira que foi feita no governo Dilma Rousseff, que é considerada uma regulamentação mais avançada do mundo, que garante o direito do usuário e que, inclusive, causou muita polêmica na cena geopolítica, porque ela mostrou um aspecto soberano também, quando o Brasil era uma democracia e era soberano. Queria que você comentasse isso, Leonardo. Gustavo, só um minutinho antes de passar. Que é o seguinte, cara, parece que é diferente, mas não é tanto assim, porque qual que é a principal fonte de recursos? O Google tem muitas diferentes, mas uma muito, muito grande, e dele, do Facebook e de outras, é vender anúncio, cara. Isso não é tão diferente assim do que fazia a mídia mais tradicional. Então, na verdade, o que eles fizeram foi, eles tiveram muito tempo e muita grana por conta desses muitos investimentos que são, no fim, estatais, para poder experimentar. E nessa fase de experimentação, eles criaram essa rede, criaram esse hábito da gente de interagir e de levar muitas partes da nossa vida para essa rede. Mas é espantoso, muita gente, durante muito tempo, pensava assim, nossa, do que vive o Google, não sei o quê, cara, eles vendem de publicidade, vivem de vender publicidade, era assim desde o começo e agora também é. Eles destruíram, eles mudaram, eles acabaram com o mercado de publicidade mundial, por conta disso. E é uma grana violenta, isso não é um pedaço, é o principal fonte de dinheiro deles, né? Então, não é tão diferente assim. Gustavo, eu também vou concordar com o Pablo. Na verdade, eu não acho nada diferente, né? Se você via lá nos jornais, né, eles basicamente, um jornal tradicional, ele não ganha dinheiro com assinaturas, com preço de venda a banco. O que sustenta são os anúncios, né? Então é como se eles quase te dessem o jornal, e alguns davam mesmo, né? Para você consumir os anúncios, né? E a grande diferença do caso de Facebook e Google é a escala, né? A escala, o endgame deles o alcance é muito maior, né? Eles estão fazendo isso em escala global. E nesse ponto, a gente deveria ficar mais assustado, né? Eles têm um alcance muito maior do que qualquer grupo Folha, UOL, etc. Né? Então, no fim, são empresas, né? E elas eu acho que é ingênuo a gente achar que tem bondade por trás delas, a não ser essa maximização. Então, eles estão fazendo isso numa escala muito maior, a ponto de isso é um dos artigos que a gente estava discutindo antes,
que estava na nossa pauta, a gente pode botar o link depois para as pessoas lerem, como empresas como o Facebook estão fazendo influência direta em governos, né? Em governos, principalmente no caso da Irlanda, né? Fazendo lobby muito diretamente e com a força do poder econômico, diz assim, olha, a gente pode tirar o dinheiro que está na Irlanda hoje, que os empregos que a gente coloca lá, então a pressão está chegando a esses níveis, né? Eu sou um fã de ficção científica, né? E a gente tem muitas dessas ficções científicas em que as corporações se tornam os novos governos, né? A gente não está tão longe no caso dessas gigantes de tecnologia, né? Elas conseguem exercer essa força, não na China, na Rússia. Eu pedi Pablo, fecha seu microfone, porque está dando eco aqui na fala do Léo. Enfim, conseguem exercer força em países menores, né? Então, o alcance é muito maior, mas eu não vejo como elas são essencialmente diferentes. É isso que a gente tem que saber. Tudo bem, a gente usa a plataforma de graça de alguma forma, mas é de graça no sentido antes, como a gente recebia o jornal impresso, né? E a gente estava ali. Nunca nada foi de graça, né? Exato, a gente é o produto, né? Se você não está pagando, você é o produto, é o que dizem, né? O fato é esse. Então, e aí o Pablo está falando das possibilidades. Realmente, não existe nada que previna o Facebook, o YouTube, por exemplo, de puxar a tomada de quem não gosta, ou achar uma nova política, ou em alguns casos não fazer isso também, né? A gente viu, semana passada a gente comentou um caso, por exemplo, de um blogueiro que eles desmonetizaram, né? Mas outros vêm fazendo denúncia de, bom, por que não tem um papel mais forte em coibir outras coisas, né? Coisas que a gente vê, por exemplo, o discurso de ódio. Será que o Facebook, o Google estão fazendo o suficiente para coibir essas coisas, né? Bom, deixa, Leonardo, a gente está encaminhando para o final. Eu vou ler alguns comentários aqui. A Luciana Salazar está comentando uma porção de coisas importantes. Querida Luciana, que é linguista também, e que em breve vai participar aqui com a gente de um papo. E eu também quero entrevistar a Luciana Salazar. Ela está dizendo... Bom, eu vou ler alguns comentários dela. Cadê o Estado mínimo, né, com esses investimentos? Bom, o que ela diz aqui? Isso é muito importante, porque usuários comuns sentem que Wi-Fi e nuvem não têm essa estrutura física. Essa é a questão mais crucial de todas. Acho que ela está falando aqui do armazenamento dos dados e tudo mais, né? Que existe uma estrutura física, que foi o que o Pablo falou. Temos de desenvolver outros modelos de negócios. E aí ela foi encaminhando justamente porque que é para um lado que eu tendo mais também, que é o lado mais discursivo, né? Vender seus rastros também, o excedente de comportamentos. E ela diz, finalmente, o maior valor de mercado, acho, é o do excedente de comportamentos, pacotes de rastro de navegação. E aí, nós temos de terminar esse papo com o linguista. Vou passar para o Pablo fazer considerações finais. Nós temos que terminar em cima das 13 horas hoje, que eu vou fazer uma outra programação e já convido todos vocês, né? Às 13 horas e 13 minutos eu vou fazer uma super live agora diária, que a gente vai trabalhar as questões aí quentes do noticiário do nosso país. Pablo, questão desses rastros, né? Do valor dessa privacidade que se alastra eu acho que isso é inevitável. Eu acho que não tem como escapar desse tipo de protocolo. O que você pensa a respeito disso? Então, eu acho que isso foi uma coisa que sobre a qual a gente não tinha falado ainda, né? Mas a história a principal mercadoria na internet é a nossa atenção, né? É aquilo em que você presta atenção, né? Então, isso que a Luciana está chamando de excedente tem um pouco a ver com isso, né? Os rastros que a gente deixa. A gente tem que pensar muito bem nisso, né? E tem uma coisa interessante que depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso, mas esse fenômeno da internet, ele tem muita coisa a dizer sobre economia, né? Na verdade, assim, muita gente achava que a web e tal ia ser esse lugar onde
cada pessoa no mundo ia poder ter sua lojinha e tal, uma pessoa lá de não sei aonde podia vender seus ursinhos de pelúcia pela internet, o outro podia vender as suas, né? E, na verdade, isso provocou, no fim, uma imensa concentração, né? Se você pensar bem, você tem aí poucas empresas que lá da Califórnia, lá dos Estados Unidos, dominam. Você vai pegar um táxi em Pindamonhangaba, quem é que está ganhando com isso? É o Uber. Você está alugando uma casa de praia em Ubatuba, quem está ganhando é o Airbnb, né? Então, assim, olha que coisa louca, né? Essa tem a ver com essa não linearidade também do mundo, né? A gente tem que pensar nisso. Léo. Só lembrando uma coisa que você tinha falado, que a gente vai deixar para o próximo programa, que é o seguinte, você estava falando da legislação, né, que a Dilma colocou para a internet, ela está sendo desmontada, né? Já está sendo desmontada, começou no final do governo Temer e tudo indica que ela vai ser desmontada mesmo, abrindo essa possibilidade de a gente perder essa soberania que a gente estava começando a poder ter, né? E deixar isso nas mãos dessas grandes empresas mesmo, e de formas até piores, no sentido de comprar isso diretamente delas, né? Quer dizer, sem licitação. Então a gente vai falar sobre isso no próximo programa, de como está sendo desmontado já. Queridos Pablo Arantes e Leonardo Couto, diretamente de Paris, o Leonardo Couto, e diretamente de São Carlos, o meu querido Pablo Arantes. É muito bom conversar com vocês mais uma vez, voltando do recesso de carnaval, o nosso papo com linguista. Nem falamos do carnaval hoje, a gente tem que terminar agora. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que estiveram aqui acompanhando o papo com linguista no canal do Conte. Daqui a pouquinho eu volto para a Super Live. Um beijo muito grande para vocês e para vocês, Pablo e Léo. Juízo, hein, queridos? Até semana que vem. Até.